Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre o Platão. Vou tentar fazer um resumão hoje sobre a obra dele, quem foi e tal, tá? Para a gente ir adiante nos nossos estudos aqui de filosofia. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos, foi fundador da Academia em Atenas, né, que foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele é amplamente considerado a figura central na história da filosofia clássica grega, foi discípulo do Sócrates, né, e foi o professor do Aristóteles, os três grandes filósofos do que a gente conhece como filosofia clássica ocidental. Assim, o chamado neoplatonismo de filósofos como Plotino e Porfírio influenciou Santo Agostinho e, portanto, o cristianismo, bem como a filosofia árabe e até mesmo a filosofia judaica. Ele foi inovador no diálogo escrito e nas formas dialéticas da filosofia. Platão também parece ter sido fundador da filosofia política ocidental. Sua mais famosa contribuição leva o seu nome, platonismo. Ele também fala sobre o amor platônico, né, e sobre os sólidos platônicos, além da teoria das formas. Alguns já alegaram que o seu nome verdadeiro era Aristócles, o que é bem possível. Acredita-se que suas influências filosóficas mais decisivas tenham sido na mesma linha de Sócrates e dos pré-socráticos Pitágoras, Heráclito e Parmênides. Embora poucas obras dos seus antecessores permaneçam íntegras, e muito do que sabemos sobre essas figuras deriva do próprio Platão. Boa parte do trabalho do Platão permaneceu intacto, sobreviveu por mais de 2.400 anos. Os trabalhos de Platão nunca ficaram sem leitores, desde a época em que foram escritos. É uma figura única para a filosofia ocidental. Era nascido em Atenas, provavelmente em 427 a.C., né, cerca de um ano após a morte do estadista Péricles, e morreu em 348 a.C. A juventude do Platão transcorreu em meio a agitações políticas e às desordens devido à Guerra do Peloponeso, a instabilidade política reinante na cidade de Atenas, que foi tomada pela oligarquia dos 400, e assim submeteu-se ao governo dos 30 tiranos. Sempre lembrando que a morte do Sócrates em 399 também pôs por terra a democracia ateniense. Então Platão já escreve numa era de tiranos, não numa era democrática. Tá? Após o término da guerra em Atenas, em cerca de 404 a.C., auxiliado pelo reinado espartano vitorioso, o terror da tirania dos 30 começou, e entre seus membros incluíam-se parentes de Platão, o primo e o irmão de sua mãe. Platão foi convidado a participar da vida política, mas recusou, porque considerou o regime criminoso. Mas a situação política após a restauração da democracia ateniense em 403 também o desagradou, sendo um ponto de virada na vida de Platão, e a execução de Sócrates em 399 a.C. o abalou profundamente, levando-o a avaliar a ação do Estado contra o seu professor como uma expressão de depravação moral e evidência de um defeito fundamental do sistema político. Ele viu em Atenas a possibilidade e a necessidade de uma maior participação filosófica na vida política e tornou-se um crítico agudo. Essas experiências levaram-no a aprovar a demanda por um Estado governado por filósofos. Platão viajou com outros socráticos, foi hóspede de Euclides, né, e foi se juntar a Teodoro, um matemático, depois na Itália, com os pitagóricos. E daí foi para o Egito, para avistar-se com os profetas. Ele tinha decidido encontrar-se também com os magos. Depois dessa grande viagem por esses lugares diferentes da Atenas, que ele conhecia tão bem, por volta de 388 a.C., ele empreende a sua primeira viagem à Sicília e acaba influenciando o tirano sobre o ideal do rei filósofo. Mas logo ele entra em conflito com o tirano e sua corte, mas mesmo assim cultivou grande amizade com o tirano local, sobre quem pensou que pudesse ser um discípulo capaz de tornar-se um rei filósofo. Dionísio I irritou-se tanto com Platão que vendeu ele como escravo ao embaixador espartano de Egina. Felizmente, Platão foi reconhecido, obviamente, no navio em que retornava capturado. Aos 40 anos já de idade, decepcionado com o luxo e os costumes da corte de Dionísio I, de Siracusa, e de lá expulso,
Platão compra um ginásio perto de Colônia, a nordeste de Atenas, nas vizinhanças de um bosque de oliveiras em homenagem ao herói Academo, e ele amplia a propriedade e constrói alojamentos para os estudantes. Batiza de academia, justamente por causa do Academo, e os membros da academia não eram estudantes, no sentido moderno da palavra, pois aos jovens juntavam-se também anciãos, provavelmente todos deviam contribuir para o financiamento das despesas. Ademais, o objetivo último da academia era o saber pelo valor ético e político. Durante 2 décadas, Platão assumiu suas funções na academia e escreveu, nesse período, os diálogos chamados da maturidade: Fédon, Fedro, Banquete, Menexeno, Eutidemo, Crátilo, e também começou a redação de A República. Em 366 a.C., com a morte do Dionísio, o Platão transmite a direção da academia a Eudóxio e retorna a Sicília. Hoje a Sicília é uma ilha ao sul da Itália e pertence à Itália. Ele faz uma terceira tentativa ainda de ir para Siracusa, né, em um navio enviado por Dionísio II, numa tentativa final de pôr ordem às coisas. Passa quase um ano tentando elaborar algumas medidas práticas para unir os gregos da Sicília em face do perigo cartaginês. Eram ataques reais, né? Cartago era muito próxima ali da Sicília, então havia de fato o risco de que aquela região, que era uma posse grega, fosse perdida de vez lá para os cartagineses. Mas apesar das advertências de Platão, o rei Dionísio II mostrou-se um governante imprudente e acabou assassinado. Ainda assim, Platão incitou os seguidores de Dion a prosseguirem com a antiga política, mas os seus conselhos não foram ouvidos e o destino final da Sicília foi ser conquistada pelos estrangeiros, como Platão previra. Platão escreveu sobre a morte de seu amigo comparando-o a um navegante que antecipa corretamente uma tempestade, mas subestima sua força de destruição. Diz ele que eram perversos os homens que o puseram por terra, ele sabia, mas não a extensão de sua ignorância, de sua depravação, de sua avidez. Platão voltou a ensinar e a escrever na academia, permanecendo como um autor ativo até a sua morte. Em 348 a.C., aos 80 anos de idade, ele viveu à beça, né, para os padrões ali daquela época. Conta-se que foi sepultado no terreno da academia. Com sua morte, a academia passou a ser dirigida por Espeusipo, um forte simpatizante do aspecto matemático da filosofia de Platão. Existe uma fofoca em torno dessa herança, né, que dá conta que o Aristóteles teria ficado profundamente magoado por ser, já naquela época, um grande gênio, e achava ele que ele seria o herdeiro natural da academia. Todas as obras de Platão que eram conhecidas na antiguidade foram preservadas, com exceção da palestra sobre o bem, a partir da qual houve um pós-escrito de Aristóteles, que se encontra perdido hoje em dia. Há também obras que foram distribuídas em nome de Platão, mas possivelmente ou definitivamente não são genuínas. Apesar disso, elas também pertencem a um corpus platônico, né, que é um conjunto de obras tradicionalmente atribuídas ao Platão. Mesmo com a falsidade sendo reconhecida ainda nos tempos antigos, um total de 47 obras são reconhecidas. Platão foi certamente o representante máximo desse gênero literário conhecido como diálogo filosófico, né? Com exceção das epístolas e da apologia, todas as outras obras não foram escritas em forma de poemas didáticos ou tratados, como eram escritos a maioria dos escritos filosóficos, mas em forma de diálogos. A apologia contém passagens ocasionais de diálogos, onde há um personagem principal, que é Sócrates, e diferentes interlocutores em debates filosóficos separados por inserções e discursos indiretos, digressões ou passagens mitológicas. O diálogo em Platão é mais do que um gênero literário, é sua forma de fazer filosofia. Para alguns filósofos, os 3 pontos focais da filosofia de Platão são a teoria das ideias, dos princípios e do demiurgo. A obra Fédon, por exemplo, engloba todo o quadro da metafísica platônica e enfatiza essas 3 teorias. Mas Platão adverte os leitores de sua obra sobre a dificuldade existente em compreendê-las. Sócrates afirma, lembre que Sócrates é o personagem principal dele, sempre, quase sempre, que as sociedades têm uma estrutura de classe tripartida, correspondente à estrutura do apetite, espírito, razão da alma individual. O apetite, espírito, razão é análogo às castas da sociedade. Grupos de trabalhadores correspondem ao apetite da alma.
Guardiães, protetores e guerreiros correspondem à parte espiritual da alma. Governantes e reis filósofos, como ele gostaria que fossem, correspondem à parte racional da alma, e são muito poucos. A utopia platônica da república é igualitarista. Para Sócrates, deve haver a igualdade absoluta entre homens e mulheres. Ambos devem ter a mesma educação e as mesmas oportunidades de chegar a ser guardiães ou governantes. Guardiães e governantes não devem constituir família ou manter propriedade privada, ambos permitidos somente aos produtores. De acordo com esse modelo, os princípios da democracia ateniense, como existiam em seus dias, são rejeitados, pois apenas alguns são adequados para governar. Em vez de retórica e persuasão, Sócrates diz que a razão e a sabedoria devem governar. Assim diz ele. Até que os filósofos sejam reis, ou até que os reis e príncipes deste mundo tenham o espírito e o poder da filosofia, e até que a grandeza política e a sabedoria se encontrem, e até que a natureza dos plebeus que perseguem uma até a exclusão da outra seja forçada a se retirar, as cidades nunca se livrarão dos seus males. Não, nem a raça humana, segundo creio, diz o Sócrates na República de Platão. Até que isso aconteça, Sócrates diz que a humanidade terá de se contentar com uma sombra de justiça caracterizada por uma mentira real, que diz que aqueles que governam merecem fazê-lo e que aqueles que são governados também o merecem. Sócrates descreve esses reis filósofos como aqueles que amam a visão da verdade e apoia a ideia com a analogia de um capitão e seu navio ou um médico e seu remédio. Segundo ele, vela e saúde não são coisas que todos estão qualificados a praticar por natureza. Uma grande parte da República aborda como o sistema educacional deve ser para produzir reis filósofos. De acordo com Sócrates, um Estado composto de diferentes tipos de almas, em geral, decai para a aristocracia, para uma timocracia e depois para uma oligarquia, depois para uma democracia e finalmente para a tirania. A aristocracia, no sentido de governo, é defendida na República do Platão. É um regime governado por um rei filósofo e, portanto, baseia-se na sabedoria e na razão. Para Sócrates, a democracia nasce da revolta do pobre contra oligarquias. O Estado é cheio de liberdade e generosidade e cada um pode viver a seu modo. Estas e outras características parecidas são comuns na democracia, que é uma forma fascinante de governo, cheia de variedade e desordem, dispensando um tipo de igualdade tanto entre os iguais quanto entre os desiguais. Porém, os cidadãos são dominados por desejos desnecessários, que estão sempre gastando, nunca produzindo, e lhes falta talentos, objetivos justos e palavras sinceras como resultado. O Estado é governado por pessoas que não são adequadas para governar. A teoria das ideias, ou a teoria das formas, afirma que formas ou ideias abstratas, não materiais, mas substanciais e imutáveis, é que possuem o tipo mais alto e mais fundamental da realidade, e não o mundo material mutável conhecido por nós através dos sentidos. Para Platão, há uma conexão metafísica entre a visão do olho da alma e o objeto em razão da qual tal visão não existe. Mas este mais real do que o que vemos atualmente é descrito em sua Alegoria da Caverna. Muitos têm interpretado que Platão afirma, e mesmo foi o primeiro a escrever, que conhecimento é crença verdadeira justificada. Platão argumenta que o conhecimento se distingue da mera crença verdadeira porque o conhecedor deve ter uma conta do objeto de sua crença verdadeira. Pode ser autêntica ou pode ser aumentada para o nível do conhecimento, se está ligada a uma conta quanto à questão do porquê. O objeto da verdadeira crença é assim definido. A dialética de Platão não é um método simples e linear, mas um conjunto de procedimentos, conhecimentos e comportamentos desenvolvidos sempre em relação a determinados problemas ou conteúdos filosóficos. O papel da dialética no pensamento de Platão é contestada, mas existem duas interpretações principais. É um processo de extrair a verdade por meio de perguntas destinadas a abrir o que já é implicitamente conhecido, ou de expor as contradições e confusões de posição de um oponente. O Karl Popper afirma que a dialética é a arte da intuição para visualizar os originais divinos, as formas ou ideias de desvendar o grande mistério por trás do comum mundo das aparências do cotidiano do homem. Na República, Platão define a justiça como a vontade de um cidadão de exercer sua profissão e atingir seu nível pré-determinado e não interferir em outros assuntos. Para que a justiça tenha alguma validade, ela terá de ser uma virtude
e, portanto, contribuidora de modo constitutivo para a boa vida de quem é justo. Na filosofia de Platão é possível visualizar duas modalidades de justiça, uma absoluta e outra relativa. A justiça relativa é a justiça humana, que espelha-se nos princípios da alma e tenta dela se aproximar. Platão situa a justiça humana como uma virtude indispensável à vida em comunidade. É ela que propicia a convivência harmônica e cooperativa entre os seres humanos em coletividade. Finalmente, a alegoria. Mitos e logos são termos que evoluíram ao longo da história clássica da Grécia. Nos tempos de Homero e Hesíodo, lá pelo século 8, 9, 8, 7 a.C., eles eram essencialmente sinônimos e continham um significado de conto ou história. Mais tarde, vieram historiadores como Heródoto e Tucídides, assim como os filósofos como Heráclito e Parmênides, e outros pré-socráticos, que introduziram uma distinção entre os dois termos. Mitos se tornou um relato não verificável, e logos se tornou um relato racional. Pode parecer que Platão, sendo um discípulo de Sócrates e um forte partidário da filosofia baseada em logos, deveria ter evitado o uso de contar mitos. Em vez disso, ele fez um uso abundante deles. Platão, em geral, distinguia entre três tipos de mitos. Primeiro havia os falsos mitos, como os baseados em histórias de deuses, sujeitos a paixões e sofrimentos, os quais Platão critica em A República, porque ele afirma que a razão ensina que Deus é perfeito. Depois vieram os mitos baseados no verdadeiro raciocínio e, portanto, também verdadeiros. Finalmente havia aqueles que não eram verificáveis porque estavam além da razão humana, mas que continham alguma verdade neles. Em relação aos assuntos dos mitos de Platão, eles são de dois tipos: aqueles que lidam com a origem do universo e aqueles que são sobre a moral e a origem e destino da alma. É geralmente aceito que o principal objetivo de Platão em usar mitos era didático. Ele considerou que apenas algumas pessoas eram capazes ou interessadas em seguir o discurso filosófico fundamentado, mas os homens em geral são atraídos por histórias e contos. Consequentemente, ele usou o mito para transmitir as conclusões do raciocínio filosófico. Alguns dos mitos de Platão eram baseados nos tradicionais, outros eram modificações dele, e finalmente ele também inventou seus próprios mitos. Exemplos notáveis incluem a história de Atlântida, um mito criado por Platão, a parábola da biga, e a alegoria da caverna, que acho que é a mais conhecida delas. Apesar de sua popularidade ter flutuado ao longo dos anos, Platão deixou um legado enorme. As obras de Platão nunca ficaram sem leitores, desde o tempo em que foram escritas. O pensamento de Platão é muitas vezes comparado com o de seu aluno mais famoso, o Aristóteles, cuja reputação durante a Idade Média ocidental eclipsou tão completamente a reputação de Platão que os filósofos escolásticos referiam-se a Aristóteles como o filósofo, tipo a nossa definição de o cara. No entanto, no Império Bizantino, o estudo de Platão continuou. Os filósofos escolásticos medievais não tinham acesso à maioria das obras de Platão nem o conhecimento de grego necessário para lê-los. Os escritos originais de Platão estavam essencialmente perdidos para a civilização ocidental, até que foram trazidos de Constantinopla no século de sua queda. Durante a Era de Ouro Islâmica, estudiosos persas e árabes traduziram muito de Platão para o árabe e escreveram comentários e interpretações sobre Platão, Aristóteles e obras de outros filósofos platonistas. Muitos desses comentários sobre Platão foram traduzidos do árabe para o latim e, como tal, influenciaram filósofos escolásticos medievais. O Platão deu a volta, ele foi parar no árabe e o árabe traduziu para o latim. Filósofos ocidentais notáveis continuaram a recorrer à obra de Platão desde aquela época. Enfim, Hobbes considerava Platão como o melhor filósofo da antiguidade clássica. E é isso por hoje, senhores. Hasta luego.